Olá, sejam muito bem-vindos ao Polaris Podcast. No episódio de hoje, temos o prazer de receber Melissa Veloso, neurocientista criadora do Método Neural. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha. Então, para a gente aquecer, Melissa, você poderia contar um pouquinho sobre a sua trajetória? Poderia sim, é um prazer. Primeira coisa, falar da trajetória. Eu comecei como educadora física e eu sempre gostei muito de desafios. E eu entrei na área da natação. Dar aula de natação é rotina, é chato. Eu olhava para aquilo e falava, vou ficar o dia inteiro aqui, olhando gente ir e voltar, ir e voltar. Então eu me interessava pelas dificuldades dos alunos. E acho que por atratividade eu atraía muitas dificuldades dos alunos. Então a primeira grande desafio foi uma menininha que ela gostava muito de mim, ela tinha um tique nervoso no pescoço que inviabilizava o nado dela de crawl. Ela não conseguia adequar a respiração dela, portanto ela não conseguia aprender a respirar. E essa menininha gostava muito de mim. E um dia eu virei para ela e falei, você acredita em mim? Ela falou, acredito. Falei, se você atravessar se eu falar para você que você atravessa essa piscina de uma vez só, você acredita? Ela falou, acredito. E ela foi e o tique dela sumiu. Eu fiquei abestalhada. A mãe dela, que estava no espelho, assim, começou a chorar. Era começo de aula. E eu falei, meu Deus do céu, deu certo. O que será que eu fiz que deu certo? E aí eu segui essa trilha, eu queria entender o que eu poderia fazer para promover. Da mesma forma que eu ajudei aquela menininha a atravessar a piscina dela, como que eu poderia ajudar as pessoas a atravessarem suas piscinas, suas dificuldades. Uhum. E aí eu fui para a psicologia, porque eu acreditei que a psicologia fosse me trazer informações sobre, não fiquei satisfeita, fui para a neurologia no Einstein, não fiquei satisfeita, eu encontrei as respostas na neurociência médica, na Universidade de Duke. E foi aí que eu consegui ir entendendo o que eu tinha que fazer com o ser humano para promover o melhor dele. Muito legal. E essa, quando você foi se especializar na neurociência, como você chegou lá na Duke? Foi porque você já estava pesquisando onde teriam os melhores conteúdos e aquilo que mais te interessava, ou foi algo mais de ocasião, digamos assim? Na verdade, foi no Einstein que um professor meu muito querido, o Dr. Leonardo, que ele é da parte de polissonografia, eu falei para ele que eu não estava satisfeita, que eu estava com muita fome, que eu queria saber muito mais do que eu estava encontrando ali, e foi ele que me indicou. Ele falou, você vai encontrar o que você quer em Duke, mas entenda que é muito difícil. Eu já fiz essa certificação e eu repeti. Então, você vai repetir. Vai tranquila que você vai repetir. E eu fui já sabendo que era um enorme desafio. E tudo bem. Passei pelo desafio. Na verdade, eu me enfrentei nessa situação, porque eu não tinha inglês fluente. Eu tive que me virar para conseguir... Mas a minha curiosidade era tanta, e ali tinha tanta informação que parece eu entendia tudo. E Melissa, uma coisa muito, muito interessante que está surgindo, e essa linha que você trabalha, é que antigamente as pessoas associavam academia com exercício físico e tudo mais, e agora está surgindo nada mais do que o personal do cérebro, né? Uma academia do cérebro. Como que você consegue melhorar sua performance, né, nesse sentido? E é nessa linha que você está indo. Você pode contar um pouco sobre essa metodologia, esse processo, como funciona? Sim. Você não consegue melhorar o que você não consegue mensurar. Então, o primeiro passo é a gente aprender a mensurar. É por isso que eu criei o método neural, para conseguir mensurar. Então, eu já avaliei 3.000 pessoas, eu consigo saber como que está o córtex. Eu dividi o cérebro em 6 partes, na verdade em 5, mas a sexta que é a mente, para eu conseguir entender aonde é que está muito estimulado ou pouco estimulado, que eu preciso equilibrar. A função do sistema nervoso é a homeostase, que é o equilíbrio. Então, eu entendendo que esse cérebro, essas áreas estejam em equilíbrio, aí está a melhor performance daquele ser humano.
Normalmente, tudo que você treina, você automatiza. E quando a gente automatiza, isso transforma, você fica condicionado àquela resposta. Então, tudo que você quer treinar, é só você desautomatizar e automatizar. Esse processo, ele é bem simples, mas o que treinar, onde treinar, é que não fica tão claro sem uma métrica para mapear. Perfeito. E eu tenho mais uma pergunta relacionada a isso, Melissa, é o seguinte, essa questão de treinar, muitas vezes a gente tem que aprender ou desaprender algumas coisas, né? Sim. Então tem pessoas que falam, por exemplo, que nesse processo você demora, acho que 20 dias, né? 3 semanas, quando isso se transforma numa rotina, e isso no dia a dia acaba virando uma coisa natural dentro de você. É isso mesmo ou isso é mais uma teoria que criaram em cima disso? Particularmente, eu discordo. Eu quebrei o pé em 2013 e eu andei de muleta 45 dias, não coloquei o pé no chão e eu não aprendi a andar de muleta. Logo que o meu pé ficou bom, eu voltei a andar. Se essa máxima fosse real, qualquer coisa que você repete, você conseguiria transformar. Como a minha crença é de que eu tenho 2 pernas e eu preciso delas para andar, e tudo bem, eu estava machucada, mas eu ia voltar a andar, a minha crença é que sustenta meus hábitos. Você não muda um hábito sem mudar uma crença. Então, para transformar sinapses, você só consegue transformando crenças, que são a base de tudo. Perfeito. E como você criou esse método, Melissa? Você estudou na Duke, saiu de lá cheia de ideias. Como foi esse processo de criação do método neural? Na verdade, foi aprende um pouquinho, aplica um pouquinho, aprende um pouquinho, aplica um pouquinho. Eu era personal. Então, e os meus alunos, eles eram muito ávidos por transformação, né? Atrai o que mais interessa, né, para as pessoas. E as minhas aulas eu mudava, não deixava a aula do mesmo jeito, porque se só a consciência de é necessário fazer atividade física fosse suficiente, todo mundo faria. Por que a grande maioria não faz? Porque é chato. Como que você transforma uma atividade física em uma coisa legal? Mudando, buscando o que o aluno mais gosta. E eu descobri, através da parte motora, que os alunos, eles tinham uma resposta de motivação muito mais legal do que, por exemplo, uma aula comum de condicionamento físico, musculação, etc. Então, eu comecei a treinar via motora, que é exercício de coordenação motora, equilíbrio, malabares. E, com isso, eles começaram a ter respostas emocionais extremamente surpreendentes. Um dos alunos, ele tinha uma dificuldade muito grande em oscilação de humor, depressão. Ele me ligava assim, nossa, Melissa, eu fiz exercício de manhã e eu tô muito bem. E eu falei, meu Deus, será que é só ele ou será que com os outros também? E aí eu fui aplicando em todas as outras pessoas que aceitavam, né? E elas foram ficando muito bem também, assim, num estado de satisfação consigo muito maior. Naturalmente, meu número de alunos começou a aumentar, naturalmente eu comecei a juntar depois parte cognitiva, e aí o método foi sendo criado, aplicando um pouquinho, estudando mais um pouquinho, aplicando mais um pouquinho, e os alunos participaram de todo o desenvolvimento. Legal. E você já passou brevemente sobre isso, mas fala pra gente um pouco mais sobre o método, assim, se a pessoa vai procurar esse método hoje, não conhece, o que ela vai, o que espera ela, né? Quais são os processos que ela vai passar a partir do momento que ela entrar nesse método? O método tem 2 formas. Que ele se torna o personal do próprio cérebro, né? Que ele entende, ele vai aprender as técnicas, e ele se torna o personal do próprio cérebro. E um outro onde eu tenho personagens que dão aula. Então a gente vai falar sobre temas, por exemplo, resiliência, otimismo, coragem, e a gente vai treinando e, de novo, mapeando. Mapeia, tá bom? Não tá bom? Vamos treinar, e assim a gente vai indo seguindo em turmas. A aula é sempre em grupo. Então, tem essas 2 maneiras. O que as pessoas conquistam nesse método
Se eu for resumir, eu acho que é uma integração interna, é uma paz interna. As certezas vão ascendendo e as dúvidas vão esmorecendo. E o sucesso, né? O sucesso na vida, ele diz respeito à satisfação. Quando você tem a sua certeza aí sim você tem nortes muito claros, você sabe para onde ir, você cria um planejamento, aí fica muito fácil. A grande maioria das pessoas, assim, trazendo dados que eu acho muito importantes, que ao longo do tempo eu fui descobrindo, é que as pessoas pouco se conhecem. A grande maioria está baseada em referências muito tortas, elas se auto-julgam bastante, e tudo isso desnorteia, tortura, prejudica, incomoda, adoece. Então, quando você tira esse auto-julgamento e você vai trazendo referências mais claras, essas pessoas vão ficando muito satisfeitas com elas. E eu acho que isso é o maior ganho. Então, o autoconhecimento está diretamente ligado aí nesse progresso que, né, a pessoa passa durante o método. Exato, diretamente ligado, mas com novas referências, não com referências... Porque tem muita coisa que nos adoece. A autossabotagem, digamos assim. Por mais que eu investiguei, eu não encontrei autossabotagem no cérebro. A gente buscando na medicina, onde tem autossabotagem, a gente pode até encontrar nas doenças autoimunes. Mas se você for investigar bem, aquele organismo, ele percebe a articulação, por exemplo, como um inimigo, e aí ele ataca. Então, se a percepção está distorcida, atrapalha tudo. Se esse organismo entender que aquela articulação não é um inimigo, não vai ter artrite reumatoide. Então, é muito difícil entender que um ser humano ele realiza autossabotagem com ele mesmo. Eu não encontro isso na neural. Interessante, Melissa. E indo nessa linha que o Conrado te perguntou, a alimentação também influencia? Muito. Tudo influencia, gente. Tudo influencia porque o intestino é nosso segundo cérebro, terceiro cérebro, né? Tem muitas linhas que falam do coração e do intestino também como parte do sistema nervoso. Então, o intestino, ele produz uma série de neurotransmissores. Dependendo do que eu me alimentar, do que eu beber, sim, vai prejudicar ou beneficiar o meu organismo. É muito interessante você falar isso, que, por exemplo, quando eu como bastante carboidrato, eu sinto já uma diferença na forma de raciocínio para pior, né? Sim. E a mesma coisa quando você não se hidrata muito, né? Por isso que a água é tão importante, né? Porque a água hidrata não só a gente, mas o cérebro também. Então, a alimentação também faz parte desse projeto de personal desse programa que você criou, né? Sim, eu não sou especialista no assunto, mas pensando em sistema nervoso, como que a principal função dele é a homeostase, como que ele faz para promover, né, orquestrar a complexidade do organismo? Ele segue a trilha do equilíbrio que é a homeostase. Se você pensar, dependendo, se você se hidrata pouco, quanto mais longe do seu equilíbrio você tiver, mais prejuízo você vai ter, mais doente você vai estar. Seja ele em alimentação saudável, em água, em excesso de atividade física, em falta de atividade física, em excesso de relacionamento, em falta de relacionamento. Se você entender que o equilíbrio é a forma como o sistema nervoso ele sustenta a nossa vida, você entende que é o equilíbrio que pode sustentar a minha satisfação, a minha prosperidade, a minha qualidade de vida, etc. E você comentou, você deu o exemplo do intestino, né? De como está conectado com o sistema nervoso. A primeira coisa que eu pensei foi pessoas, às vezes, com ansiedade ou quando está próximo de algum evento importante, justamente podem ter alguns efeitos, digamos assim, no intestino, né? Ou dificuldade, enfim. Isso tem um pouco a ver com essa conexão? Tem, gente. Saiu do equilíbrio não tá legal. Seja constipação ou o intestino solto, não tá legal. Essa pessoa não tá tendo resistência psicológica, por exemplo, para lidar com o desafio. A gente aumentando a resistência psicológica, os efeitos
colaterais não vão ser tamanhos. Então, o que a gente precisa? Reestruturar essa pessoa, ajudar ela a ter resistência psicológica. Falar em público, falar numa entrevista, você tem que ter preparo para isso. E é fácil se preparar. Você não precisa de grandes feitos. Você é capaz, principalmente falando de uma coisa que você entende, você sabe. Não tem motivo nenhum para estar nervoso, mas precisa treino. Com atletas, por exemplo, já tive a oportunidade de treinar atletas. Você tem uma técnica que a gente chama de visualização. Você leva a pessoa no lugar que ela vai estar. Ela já está na Olimpíada, vai imaginar, né? Que ela está na Olimpíada e que ela já está sentindo ela está na noite anterior. Ela vai preparar o cérebro dela, vai dormir a noite inteira, vai acordar no dia seguinte, vai se alimentar bem, vai se preparar e vai estar equilibrada para dar o melhor que ela está treinando há 4 anos. Você vai treinando, o cérebro dela ou o nosso, não sabe a diferença do que você imagina e do que você vivencia. Então, quando você projeta uma situação, o seu organismo todo vai se preparando para aquela situação. Quando chega a situação, é como se você já estivesse lá na enésima vez, de tanto que você já vivenciou aquilo imaginando. Numa atividade física, seu cérebro recruta, seu sistema nervoso recruta 85% das áreas que são importantes para você, por exemplo, jogar uma partida de futebol. Então, um atleta lesionado, a gente treina a mente dele para ele imaginar, para ele ter um retorno mais rápido. E esses estudos de músculo, de lesão, eles são impressionante. Tem um estudo científico que fala que se você falar para o seu bíceps, vou te treinar hoje. Eu vou te treinar hoje vai ser seu dia. As pessoas, depois de um mês, elas aumentam 25% a mais de massa muscular do que se você não fizer a mesma coisa. Então, essa autossugestão que você pode estar fazendo com você, de forma controlada, pode ser extremamente eficaz, por exemplo, numa situação dessa. Uau, muito interessante isso. E Melissa, além dos atletas, né, quais são os perfis ou queixas, né, que fazem com que as pessoas vão te procurar? Eu imagino que agora, né, nessa situação de pandemia que a gente está vivendo, saúde mental, né, virou um tema muito comentado, muito trabalhado. A gente tem visto muito conteúdo sobre isso. Então, eu queria entender um pouquinho de quem te procura, quais são os maiores motivos, além dos atletas que a gente comentou agora. Olha, geral. Eu já tive criança com dificuldade, com uma situação de adoção diferente, que a criança tinha uma carência que não sanava, e essa criança está super bem hoje. Já tive adolescentes que queriam descobrir qual era a profissão que ia seguir. Eu já tive adultos, idosos. Então, as pessoas me procuram para chegar a um objetivo. Tem uma senhorinha, tem uma história muito legal. Ela me procurou falando: Melissa, meu sobrinho, que é como a pessoa mais importante da minha vida, ele acho que era na Escócia. E eu morro de medo de avião, ele para voltar e eu prometi para ele que eu ia visitá-lo. E eu morro de medo de avião. Aí eu falei, certo. Ela era extremamente religiosa. E eu falei, e se eu te contar que no avião você vai estar perto de Deus? E que lá de cima você pode rezar para todo mundo, para a gente ser abençoado. Gente, ela voltou da viagem com foto, com tudo, já tinha marcado outra viagem. Então, assim, se você muda a percepção da pessoa naquela situação, ela muda a sensação dela e, teoricamente, o trauma. Então, hoje, muito mais, né, as pessoas procuram, mas eu acho que a gente tem muito a fazer pelo equilíbrio das pessoas. A gente fala em doença mental, a gente sempre põe o foco mais no desequilíbrio. Se o equilíbrio é um termo comum, que todo mundo fala, mas eu não encontrei nem na religião nada que treinasse o nosso equilíbrio.
E quando você encontra esse equilíbrio, não é que você vai ficar rígido nesse lugar, é que fica muito mais fácil você administrar a vida. Melissa, você, até conectando um pouco com essa questão que o André perguntou, você, né, já teve diversas experiências, como você mesmo comentou, com diferentes tipos de pessoas, idades, etc. Você, em algum momento, enxergou algum tipo de padrão? Exemplo, os desafios são semelhantes dependendo da idade ou dependendo da função, ou é muito individual de cada um? Ai, gente, essa parte é magnífica. Sim, tem padrões. Tem padrões. Por exemplo, resiliência é um padrão que normalmente as pessoas estão bem abaixo do esperado. Bem abaixo do esperado. Que é o se refazer, né? Eu consigo me refazer diante de uma adversidade. É um índice baixo. Otimismo, por outro lado, é extremamente alto. São os 2 índices que eu mais meço em situações, por exemplo, de evento. É fácil medir. São 2 bem tranquilos de medir. Então, o otimismo em alta, ele acaba prejudicando porque a pessoa ela fica acreditando em ilusões e ela fica com dificuldade de ter o pé no chão. Córtex pré-frontal, por exemplo, por onde a gente tem decisões. Então eu tenho a média do que tinha antes da pandemia e o que eu tenho depois da pandemia. Eu separei o antes e o depois da pandemia. Por exemplo, o otimismo caiu bastante de antes para cá. O que, por um lado, é bom que as pessoas estão mais com o pé no chão. Mas se você encontra esse otimismo muito abaixo, aí você encontra as pessoas com depressão. O córtex pré-frontal, a tomada de decisão, também baixou. As pessoas estão em casa, muitas estão se sentindo sem saída. Então, essa capacidade de tomar decisões, a pessoa está prejudicando, ela está perdendo a condição de tomar decisões. A ação, que é a parte do movimento, também caiu. É onde você tem condição, tem vitalidade para ir, fazer e acontecer. Essa caiu vertiginosamente. Então, tem padrões, sim. A gente encontra um padrão de flexibilidade muito alto também, que é a exposição, o interesse ao mundo externo. Normalmente, as pessoas não são norteadas pelo mundo interno, elas são muito norteadas por esse mundo externo. E isso prejudica porque desnorteia. Então, muito da resposta do córtex pré-frontal de dificuldade de tomada de decisão, na verdade, é por essa extrema flexibilidade que acha que tem que sempre buscar e não se pergunta, peraí, mas o que tá bom? O que eu aprendi que eu posso me embasar, que eu posso me estruturar? Essa eterna ânsia de buscar, ela é importante porque me traz informações importantes, mas eu preciso saber o que eu não preciso mais mexer, o que eu não preciso mais transformar. Melissa, você explodiu minha mente aqui, porque eu tinha 2 perguntas, agora eu tenho 60 perguntas. Ai, que legal! Você explodiu minha mente. Uma delas, você falou muito de resiliência. Sim. E cada vez mais eu escuto isso, que daqui para frente é o grande desafio de todos, inclusive de executivos e de todo mundo. Exato. E todo mundo se reinventando, né? Isso. Aprendendo. Só que, ao mesmo tempo, você fala da questão como o minimalismo, né? Vamos chamar assim, menos é mais. E até me lembrou um pouco do Steve Jobs, que usava a mesma roupa, que provavelmente ele não queria tomar a decisão de qual roupa ele escolher, usava aquela mesma. E na casa dele era minimalista, tinham poucos móveis, e aí vai. Uhum. Como é que a gente acha esse equilíbrio, né, entre o minimalismo e essa coisa de resiliência, que a gente está saindo da zona de conforto toda hora, que a gente é obrigado a se reinventar, a gente é obrigado a descobrir o novo, como você falou? Primeiro, eu preciso saber, essa agilidade, né, que essa adaptabilidade, essa agilidade que é da resiliência, quanto eu preciso dela? Porque tem gente que está em equilíbrio, tem 10% em equilíbrio, tem uma parte, acho que 6% está acima da média, ou seja, está resiliente demais.
Essas pessoas que estão resilientes demais, elas compram problemas alheios, o que não é legal. Então, se todo mundo tem um cérebro, todo mundo é capaz. Eu não preciso comprar problemas dos outros, colocar capa de Mulher Maravilha e sair salvando a humanidade. Eu preciso ajudar essa pessoa a ter a vara para pescar também. Então, nem um extremo de excesso de resiliência, nem a falta é legal. Primeiro, eu preciso saber o quanto de resiliência essa pessoa precisa, para daí encontrar o equilíbrio. Você tendo o equilíbrio, você vai ter esse lugar entre o minimalismo e a resiliência, essa agilidade. Como? Treinando o cerebelo. Uhum. E só mais uma pergunta, desculpa, voltando a um assunto, Tranquilo. que é um assunto que me fascina, que é a questão que você falou de visualização. Tá. Né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de meditar, e eu lembro muito do Senna usando muito essa questão da visualização, né? Antes, o piloto de Fórmula 1 faz, ele visualiza antes de entrar na corrida, que ele já sabe aonde está a curva e tudo mais. Essa técnica de visualização é feita mais por uma hipnose, ela é mais como realmente uma visualização que você visualiza tanto aqui, é como se fosse o segredo do livro, né? Que você está jogando para o universo, né? E o universo vai te dar em volta. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Posso, sim. A gente está entrando na parte da mente, tá? É a última parte da neural. Então, tem 5 áreas cerebrais e essa é a parte da mente, que envolve intuição, determinação, concentração. Muita coisa a gente está perdendo de concentração, por exemplo, por conta do excesso de tecnologia, que o tempo todo me dispersa a energia. Então, a concentração, ela é extremamente importante para você concretizar as coisas que você quer. E sim, tem a ver com o segredo. Sim, tem a ver com o que o Senna fazia. Só que é um estado. Não é apenas uma concentração, uma visualização. É um estado que você encontra, que você consegue chegar. Ele não envolve só a mente, ele envolve a mente e o coração. O coração tem um córtex bem parecido com o cérebro, que tem 40 mil neurônios. Nosso coração, ele emite a nossa vibração. É ela que determina o que a gente atrai e o que a gente determina. Nós somos extremamente capazes de concretizar o que a gente quer, por isso que a gente precisa controlar o que a gente pensa. Como é que eu controlo o que eu penso? Só posso controlar o que eu penso. Tendo um silêncio interno. Para eu conseguir esse silêncio interno, as minhas referências precisam estar muito equalizadas, muito organizadas, muito claras. Senão eu fico com um turbilhão dentro de mim. Não existe briga entre a razão e a emoção. Existe dúvida com as pessoas. A razão e a emoção, ela não briga. Tudo que você faz depende da razão e da emoção. Muito legal. Até pegando um gancho nesse assunto, o Rodrigo falou de meditação, a gente falou de autoconhecimento, e nesse processo, né, de acalmar a mente, do silêncio interno, muitas técnicas envolvem um lado mais espiritual, né, que não fica tão preso à ciência. Sim. No método neural, a gente fica preso à ciência, ou esses outros elementos da espiritualidade também compõem, de alguma forma, o contexto do método? Compõem. Só que vocês conhecem Grigori Grabovoi? Não. Ok. Eu sigo a linha do Grigori Grabovoi, que é um russo, foi considerado um charlatão, por isso que foi preso, foi condenado a 11 anos, ficou 2 anos preso. Ele poderia ser uma pessoa maluca, porque ele fala que ele cura através de números, só que ele realmente cura as pessoas através de números. Então, eu não faço meditação, eu faço pilotagens, que é uma forma de ir... foi a forma que eu consegui acalmar minha mente, por isso que é a forma que eu ofereço para os alunos. Cada um segue o seu jeito de ser. É que é algo que normalmente as pessoas gostam muito. Então, tem uma música embaixo e eu vou orientando esses números, né? Então, por exemplo, o contato com o Criador é 1, 2, 3, 1, 1, 1, 5, 0, 2, 5.
esse número vai me circundando, as pessoas vão se sentindo em paz. Então, foi desta forma que eu consegui silenciar minha mente. Então, as pilotagens fazem parte o tempo todo do método para quem quer. Melissa, eu prefiro meditar. Você medita. Eu prefiro rezar. Você reza. Eu prefiro não fazer nada. Não faz nada. É que para mim, deu muito certo. A parte da mente não tem um estudo da CIA, sim, de 1983, sobre a mente, que a mente ela emite energia, que só chegou na nossa mão esse ano, foi liberado esse ano, mas é algo que não tem muita coisa científica. A ciência, tudo que é abstrato, ela descarta. Então, não tem como a gente só ficar no concreto, principalmente nesse momento. A resiliência não é concreta, o otimismo não é concreto. Eu preciso encontrar uma forma de mensurar tudo isso para criar métricas para tornar concreto. E é isso que eu fiz com a Neural. E Melissa, uma dúvida. Isso tem essa pessoa que você se inspira, tem alguma coisa a ver com o método Silva também? Porque você falou de números, eu lembro que no método Silva, não sei se você conhece também, tem uma coisa de você vai se aprofundando. Você falou, aí você fala 3, 3, 3, aí você vai se aprofundando 2, 2, 2, 1, 1. Eu acredito que não, porque o Grigori Grabovoi, ele é bem original, assim. Muita coisa dos números, que ele fala dos números, hoje em dia foi banalizado. Quando você estuda o método dele com as pessoas que são mesmo as multiplicadoras dele, é tão bonito, porque ele fala que você não pode pedir nada só para você. Você tem tudo que você deseja para você deve desejar para a humanidade. Então, só por isso, assim, eu já acho um método magnífico. E, Melissa, o Rodrigo comentou ali a questão da zona de conforto, e eu queria perguntar a sua opinião um pouco sobre isso, porque eu sempre, quando começo a pensar sobre esse assunto, eu fico uma coisa meio paradoxal para mim, assim, porque o que a gente mais escuta são justamente as pessoas falando, eu gosto de sair da minha zona de conforto, ou eu busco sempre sair da minha zona de conforto, e eu fico pensando, então essa não é a zona de conforto, né? Sempre buscar ou algo diferente, ou a movimentação. Como é que você enxerga esse conceito da zona de conforto? Porque para mim, sempre que eu escuto essa frase, eu gosto de sair da minha zona de conforto, a primeira coisa que eu penso então essa é a sua zona de conforto. Sim, fica paradoxal mesmo. Eu vejo o contrário. Eu vejo muitas pessoas na zona de desconforto e não conseguindo sair dela. Então, o que eu vejo, né? Essa zona de conforto, eu posso explicar pelo prisma do cérebro, que é o seguinte: tudo que é conhecido para o cérebro é mais confortável. Então, às vezes, você opta por um relacionamento que você já conhece, porque o novo, vai começar tudo de novo. É melhor ficar ali, que eu já conheço, já sei como é que é, por exemplo, tá? Então, normalmente, a gente opta pelas coisas que a gente conhece mais. E aí, sim, essa zona de conforto, ela acontece. O problema é que todo automatismo, ele aprisiona. E aí, eu acabo ficando, às vezes, aprisionado numa zona de desconforto e eu não consigo sair disso porque eu tô automatizado. Sim, sim. E, Melissa, vou fazer uma pergunta bem viajada aqui. Me perdoe se eu estiver sendo... Tranquilo. Muito leigo no assunto, mas enfim. A física quântica tem uma questão que me trouxe aí da conversa sobre visualização, sobre você visualizar algo e aquilo acontecer, o observador, né, interferir na matéria de alguma forma. Você vê alguma relação nesse contexto da neurologia, da gente visualizar e aquilo acontecer com a física quântica, né, justamente do observador influenciar no acontecimento da matéria? Sim, da fenda dupla, né? Uhum. Sim, totalmente. Olha, ultimamente tenho estudado bastante essa questão da influência. O quanto, mesmo com resistência psicológica, eu sou influenciado, totalmente. A expectativa que uma pessoa que te ama tem sobre você, tem com você, ela interfere nos elétrons do seu corpo, ela pode beneficiar ou prejudicar você. Então,
a gente é extremamente suscetível ao meio, extremamente suscetível. Assim, de uma forma que eu não esperava. Eu estudei muito sobre neuroarquitetura, o quanto esse ambiente impacta no meu organismo, no meu cérebro, na minha vivência, na minha qualidade de vida. Gente, 90%, é muito. Nós somos extremamente impactados pelo mundo externo. E sim, além de eu ser impactada pelas outras pessoas, eu também impacto essas outras pessoas. Então, a minha responsabilidade nas expectativas que eu tenho diante dos outros, aí a gente está falando de espiritualidade, aí a gente está falando de consciência. Porque dependendo do como que eu lido com a minha expectativa e com esse poder mental que eu tenho, eu posso estar prejudicando muito outras pessoas. E ao mesmo tempo, Melissa, estou pensando aqui, serve também para você se proteger, né? Porque eu nem lembro se foi o Rousseau que falou isso, o André e o Conrado talvez saibam mais do que eu, mas que fala que o homem nasce bom, né, e a sociedade que o corrompe, que é mais ou menos isso que você está falando, né, que você nasce, tem um poder, aí quando você vai para uma sociedade, talvez aquilo possa te influenciar, ou você pode influenciar os outros, transformando numa coisa mal. Então, realmente, tudo está dentro da gente, né? Essa é a grande questão, né? Aí a gente vai para o oráculo de Delfos, né? Tudo está dentro da gente. Conheça a ti mesmo e conhecerás o universo. Tudo está dentro de você. Eu não acho que a sociedade corrompe, eu acho que a gente tem muitas referências tortas. Disso desde o idioma, a palavra arrogante. A palavra arrogante, a gente está acostumado a saber o que é arrogante. Mudei agora, sou entrevistadora. O que é arrogante? Olha lá, Conrado. Arrogante é uma pessoa que é muito convencida, digamos assim, né? Cheia de si, exatamente. Cheia de si, isso mesmo, é isso que eu achava também. Aí quando você vai estudar o dicionário etimológico, que é da raiz da palavra, aí não, diz que arrogante é aquela pessoa que sabe ser exigente. E não é no sentido negativo da palavra, é aquela pessoa que exige. Você ser exigente, por exemplo, com você está dignificando o seu cérebro, porque você realmente é capaz de muita coisa. Então, quando está distorcido entre a raiz da palavra, a etimologia e o significado, isso, gente, é uma série de palavras. Se o meu idioma, ele está comprometido, ele está partilhado, como que eu posso conseguir me comunicar? Como é que eu posso me expressar de uma forma harmônica, se o idioma está quebrado? Então, é desde as coisas mais básicas com as coisas mais complexas. Eu não acredito que o ser humano seja ruim. Embora, se a gente olhar o mundo, a gente não encontra amor. A gente vê as pessoas falando, olha, eu sou bom. E eu realmente vejo pessoas boas. Mas no coletivo a gente não é bom. A gente precisa aprender a viver coletivamente. Não precisa viver junto, mas a gente precisa criar esse amor coletivo. Porque a gente não encontra um planeta bonito no sentido de sentimento de ser humano. Se todo mundo fala que é bom, tem alguma coisa que a gente está fazendo errado. E você acha que é possível? Desculpa atravessar isso. Eu fico pensando que é só ir numa primeira reunião de condomínio que você já perde completamente a esperança. Né? Exatamente. Eu acho que é possível. Mas eu sinceramente acho que a gente precisa integrar essas coisas que nos dividem. Porque se eu tô, a gente volta no oráculo de Delfos, se eu tô cindida internamente, como é que eu não vou brigar com meu vizinho? Então, eu sinceramente acho que é possível sim, e tem formas bem simples da gente fazer isso. Pelo coração, por essa vibração do coração, é completamente possível. Agora, eu só conheço esse jeito. Vou dar um exemplo. No ano passado, eu fui convidada para dar uma palestra num evento de neuroarquitetura. E foi aí que eu me familiarizei com o termo. E eu não ia conseguir ver as pessoas. Era a primeira vez que eu não ia conseguir ver. E isso me incomodava muito. Então eu comecei a palestra colocando as duas mãos no meu coração. Era live, não era palestra.
colocando as 2 mãos no meu coração, e eu pedi para todo mundo colocar as mãos no coração também. Eu falei, olha, a gente vai ter a intenção de se conectar, porque eu quero entregar para vocês, eu quero falar a coisa certa, na hora certa, do jeito certo, e de uma forma inteligível, e de uma forma que eu traga alguma informação importante para você. Aí, gente, foi uma live muito tranquila, que fluiu de uma forma... Minha imagem não aparecia, porque eu tive problema no meu computador, e foi a palestra considerada a melhor do evento. Legal. Muito bom. Muito bom. E, Melissa, só aproveitando, mudando um pouco de assunto, vindo agora para esse momento real que a gente está vivendo, né? Um momento difícil, de pandemia, onde a questão de saúde mental crescendo, problemas mentais sendo um grande problema. Qual é a sua dica para as pessoas nesse momento tão difícil? Existe algum tipo de exercício, alguma prática que as pessoas possam fazer no dia a dia que vai melhorar? Existe. O mais básico de todos, que vai ajudar qualquer um: equilíbrio. Um pé só, toma cuidado, pelo amor de Deus, não se machuca. Dentes no final do equilíbrio, no mesmo lugar. Então, fica perto de uma parede, fica num pé só. Solta da parede se você sentir segurança. O objetivo, ficar 3 minutos. Ah, Melissa, vai doer minha perna. Dói mesmo. Não tá treinado, dói mesmo a perna. O equilíbrio, primeiro de olhos abertos. Depois que você conquistar 3 minutos, aí você começa a fechar os olhos com responsabilidade, tá? Não pode cair, não pode se machucar. Você conquista um equilíbrio interno diferenciado, uma propriedade, uma condição interna diferenciada, certezas de maneira diferente. Isso vai te ajudar. E lembrando, estamos numa pandemia, é um enorme desafio, sim, para todo mundo. Não tem ninguém que já passou por isso e que esteja tranquilo, todo mundo está aprendendo junto. E se você tem um cérebro, está tudo bem. Você tem recurso interno para lidar, seja com o que for. Mas só existe um caminho, que é o caminho da alta vibração. Legal. Tem uma brincadeira que a gente costuma fazer, Melissa, com os nossos convidados, que chama Icebreaker. Tá. Como o André gosta de dizer, né? Ironicamente, a gente deixa para fazer no fim essa brincadeira. Mas que a gente tem um deck de cartas aqui que a gente sorteia uma pergunta aleatória. Tá. Podemos fazer com você? Pode, eu tô com frio na barriga, mas pode. Vamos lá. Se você pudesse adquirir uma habilidade instantaneamente, qual seria? Eu gostaria de ter a condição de doar para as pessoas a concretização mental que elas tanto buscam, que elas têm e só não sabem que têm. Legal. E uma outra tradição nossa aqui, a gente até está chegando aqui no final do nosso papo, infelizmente, mas a gente também costuma pedir uma recomendação de livro e uma de filme. Pode ter a ver com o tema que a gente conversou, ou pode ser simplesmente alguma recomendação de livro e filme que você ache legal e queira compartilhar com as pessoas. Eu vou falar um livro que foi muito importante para mim, embora o tema dele seja impactante, que é o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. É um livro de cabeça. E o filme que eu mais gosto é o com Anthony Hopkins. Bem antigo, mas para mim ainda é o melhor. Muito boas recomendações, Melissa. Melissa, só agradecer pelo esse bate-papo gostoso. Realmente esse papo mexe muito comigo. Tenho diversas outras perguntas, mas tenho certeza que a gente vai ter outra oportunidade de conversar. Eu só tenho que agradecer. Obrigado, Melissa. Eu que agradeço. Obrigado, Melissa. Foi um papo muito interessante. Eu também sou um aficionado em neurociência, enfim, tenho muito interesse nesse assunto e ter essa oportunidade de conversar com você sobre isso foi
Foi muito bacana. Obrigado mais uma vez. Melissa, aproveitando aqui o agradecimento, queria também deixar aberto para você, se você quiser divulgar, né, fazer um momento jabá aqui, para as pessoas que quiserem te procurar, qual o melhor caminho. Eu gostaria de oferecer um presente. Se você quiser saber mais sobre você, entra no aplicativo Neural, baixa no app normal, acostumado, na Play Store, e eu vou desenvolver eu vou disponibilizar um voucher Polaris para as pessoas conhecerem sua resiliência e seu otimismo, velocidade de aprendizagem e sustentação de sucesso. Que legal, Opa, que legal. Tem limite? Porque pelo menos nós 3 aqui já tem 3. Sem limite. 999 pessoas, sem limite. Tá ótimo. Tá bom, Melissa. Muito obrigado pelo carinho e pelo esse tempo com a gente. Eu que super agradeço. Obrigado, Melissa. Um abraço. Tchau, tchau. Outro, tchau, tchau. Tchau.